Boa noite. Gostaria de conversar com vocês a respeito do frete de retorno. Acredito que esteja havendo uma interpretação errônea por parte dos motoristas, por parte das empresas e também por parte da própria agência, que ao colocar isso no site como uma opção de cobrança e não deixando claro como isso pode acontecer, acabou botando fogo numa discussão que precisa ser melhor interpretada. O que é um frete de retorno? Quando se passa a ter direito a um frete de retorno? Nós, que convivemos no transporte, já sabemos que, digamos, toda vez que você tem que usar um caminhão dedicado, ou seja, cuja carga requer um implemento específico, então se eu transporto um produto químico, se eu transporto combustível, se eu sou um cegonheiro, ou sou um caminhão prancha, ou seja, é um caminhão de atividade específica, dedicada, ou sou uma base porta-container, e eu vou levar um container para uma determinada cidade, na qual de lá não tem nem container para ser transportado de volta, alguém tem que remunerar essa viagem de volta. Não porque ele não queira, é porque não existe como transportar naquela base porta-container outro produto que não seja um container. O mesmo ocorre com o caminhão de transporte de químicos, de gases, inúmeras outras atividades que aí existem. Então, isso já é comum, o mercado já estava acostumado, já sabe como isso trabalha, é executado e até então não existia nenhum questionamento sobre isso. Quando isso passou a fazer parte da tabela da NTT como um dos itens para cálculo lá, criou-se então essa, digamos assim, essa brecha que alguns motoristas acham que olha, eu estou indo para determinada cidade e lá não tem frete, lá não tem carga para lugar nenhum, então você tem que me pagar para eu voltar. Não é uma verdade absoluta. Por quê? Primeiro, não necessariamente se é um caminhão, uma graneleira, ele vai voltar vazio até aqui. Ele tem outras alternativas na redondeza. Então, não tem por que entender que existiria uma obrigatoriedade por parte do contratante de pagar um frete de retorno do caminhão até o local de onde ele iniciou essa viagem. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu tive que despachar uma mercadoria aqui do interior de São Paulo para o interior do Pará, uma cidade, São Félix do Xingu. Uma cidade que não tem indústria, não tem. O único produto que tem lá é boi e carne por culpa do frigorífico que existe lá da Minerva. Portanto, um caminhão chegando lá, se não for um caminhão frigorífico ou não for um caminhão boiadeiro, ele não tem o que trazer de volta. Carga para um caminhão que saiu de São Paulo, se ele espera voltar para São Paulo, ele vai encontrar ou em Imperatriz ou vai encontrar em Marabá. Então, ele tem que voltar vazio lá de São Félix do Xingu até uma dessas cidades, ou até pode ser que encontre em Redenção, outras cidades ali por perto, algum tipo de carga, como madeira ou coisa. E não necessariamente a carga que ele vai encontrar é para São Paulo, que foi até o caso desse pessoal que fez o transporte. Eles dali carregaram para São Luís, no Maranhão, e de São Luís carregaram para Belo Horizonte, que de Belo Horizonte carregaram para São Paulo. Por quê? Porque o frete que ele tinha lá para carregar para São Luís era melhor do que o frete que ele tinha para carregar de lá para São Paulo. Ele até tinha alternativa de São Paulo, mas o frete era melhor para ele ir a São Luís. E essa é a vida do autônomo. O autônomo segue o melhor frete. Ele vai viajando, buscando o melhor faturamento que lhe for possível. É natural, todos nós temos a nossa casa. Então, a gente sai, fica um período viajando e quer retornar para casa. Mas o conceito do retorno, ele guarda uma lógica nesse sentido. Ou seja, ninguém sai e vai passar a vida inteira longe de casa. Ele vai viajar algum período e vai retornar para casa. Mas isso não tem nada a ver com a relação que ele tem com um contratante de frete. Esse contratante de frete tem que fazer com que ele pagar para que ele volte para casa. Entendeu? Até porque quem está contratando frete, tem uma mercadoria, ele não quer que aquela mercadoria volte. Ele está pegando aquela mercadoria e passando para outro endereço, para outro destinatário, para outro dono. E assim ele faz diariamente despachando mercadorias. Então ele não tem que estar preocupado com tem que voltar. Se preocupa com isso aquele que despacha uma mercadoria, um produto, uma carga, e que precisa de um caminhão específico para transportar aquele produto dele. Então este sim
tem que remunerar para que esse caminhão volte. Por quê? Porque ele precisa daquele caminhão específico. Inclusive, o frete que ele paga para esse caminhão específico é um frete mais caro. Por quê? Porque é um caminhão específico, muitas vezes um caminhão muito mais caro, um implemento muito mais caro, e faz com que ele, então, tenha que, inclusive, ter um frete diferenciado em relação a uma carga geral. Então, eu acho que está hoje no site da NTT de que, não tendo carga de retorno, deve-se calcular o frete de ida em dobro, ou seja, a mesma distância que se percorreu de volta. Bom senso me leva a crer que a NTT estava ali estabelecendo as regras para cálculo do frete de quem faz esse tipo de transporte especial, e não, digamos, na carga geral, onde não é requerido nenhuma exigência específica desse transportador. A não ser que o dono também da carga fala, não, Antônio, você vai carregar aqui a minha mercadoria, vai levar ela até o destino e depois você vai voltar aqui de novo, em seguida. Bom, se você quer que eu volte, então você me paga para eu voltar. Agora, se não é isso, não tem o porquê ele pagar e não tem porquê ficar se discutindo, porque na cidade tal, na cidade tem ou não tem frete para eu poder retornar. Até porque retornar para onde? Ou seja, o caminhoneiro vai atrás do melhor frete. Então não quer dizer que ele tenha que retornar daquela cidade de onde ele estava. Então não é lógico e não guarda nada de razoável discussões nesse sentido. É só a gente parar e pensar e ver como funcionava antes e funciona agora. A tabela, eu diria que já está claro o suficiente com a questão da forma como é calculado a quilometragem e o valor por eixo, então mereceria ajustes, e eu acho que ao longo do tempo vão sofrer alguns ajustes. Não estou falando nem na questão do preço, mas da metodologia de como foram encontrados esses valores, mas isso o tempo vai acomodar e fazer com que isso se enquadre. Eu acho que houve uma vitória importante por parte da categoria, algo que eu fiquei assim muito impressionado com esse resultado, porque esperava por ele há muito tempo e não achava que viesse, mesmo com uma greve, que fosse capaz de fazer esse movimento, e parabéns pelo movimento, porque conseguiu. Isso é um ganho que tem que ser preservado e tem que ser mantido por parte dos caminhoneiros, e por isso que eu falo, não entra muito no mérito dessa questão das discussões do frete de retorno, porque é uma questão de bom senso. Todo caminhoneiro sabe disso, já era assim que se tratava, e as coisas muito pontuais que serão discutidas nessa questão do retorno. Até o próximo Grita Crica.